Meus irmãos, graça e paz. Quero convidar você aqueles poucos que estão aqui, e a maioria que está em casa, que abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25. Nós estamos, como o reverendo Erickson avisou hoje pela manhã, no primeiro sermão, estamos dando início a uma série de sermões que serão pregados tanto no culto matutino quanto no culto noturno nesse mês de julho, a respeito da família. E o tema é Famílias em Perigo. A pandemia apenas demonstrou a fragilidade de como anda grande parte das famílias, não só no contexto brasileiro, mas também no contexto mundial. O aumento de divórcio, o aumento de brigas, o aumento de agressões por parte de um dos cônjuges, brigas entre pais e filhos demonstram como que a família, de certa forma, tem sido atacada. E é importante, então, relembrarmos alguns conceitos bíblicos a respeito não só do que é família, mas também do papel do homem, da mulher, dos filhos, e é esta a ideia, a intenção nossa nessas exposições que serão feitas nesse mês. Hoje nós temos como tema nessa noite a redefinição cultural da família. Então, abra sua Bíblia aí, leia comigo Gênesis 2, do versículo 18 a 25, diz: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Meus irmãos, no dia 11 de junho, mês passado, o Estadão, que é um dos grandes jornais de circulação em nosso país, publicou uma reportagem de uma psicanalista chamada Maria Homem. Essa mulher, se não me engano, é pesquisadora na USP. E uma das frases dessa mulher diz respeito àquilo que nós iremos falar nessa noite, sobre família. Ela disse que a família cristã não vai sobreviver no planeta e que não haverá espaço nem mesmo para Jesus Cristo. Segundo as palavras dessa mulher nessa reportagem, nessa entrevista, não existe a necessidade do ser humano ter uma relação que dure muito tempo. Até porque aquilo que ela defende na reportagem é que é possível o homem ficar mudando, inclusive o tipo de relacionamento. Ora ele pode querer um relacionamento heterossexual, ora um relacionamento homossexual, ora uma poliandria em que existe várias perspectivas de amor envolvido. Então, esta psicanalista afirmou que a família tradicional cristã não vai vencer. E ela finaliza a sua entrevista em um tom de ameaça, dizendo que não sabe se vai ter lugar para todo mundo no planeta Terra. Isto é, aqueles que pensam e defendem o modelo de família cristã, bem como também os seus oponentes. Meus queridos, isso apenas atesta que, de fato, nós estamos vivendo dias de redefinição do significado dos termos casamento, do termo família. Hoje, a estrutura que até pouco tempo atrás era considerada de uma família normal, constituída de pai, de mãe e de filhos, é apenas uma dentre várias opções que existem. O modelo de família bíblica foi substituída por um conjunto de valores que prezam hoje por direitos humanos, realização pessoal, utilidade pragmática em um nível tanto individual quanto também social.
Então, a família vem sendo atacada a tal ponto de ser vista por muitos, como dito por essa psicanalista, como uma instituição falida. Os movimentos libertários progressistas, entre eles o movimento LGBTQ+, o movimento feminista, têm travado grandes guerras para mudar o conceito bíblico de família, causando assim grandes males à sociedade. Meus irmãos, o que o mundo não entende é que se nós destruirmos os fundamentos bíblicos que norteiam o conceito de família, não apenas a família fracassará, mas a sociedade como um todo há de sucumbir. John MacArthur disse que a destruição da família que estamos testemunhando hoje é o arauto do colapso final da sociedade. Quanto mais a família é ameaçada, mais a sociedade em si corre perigo de extinção. Isso porque, meus queridos, o casamento é a pedra fundamental da sociedade humana. A família é a célula-mãe da sociedade e da família dependem todas as outras instituições criadas por Deus. E o relato da criação aqui em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, nos dá de forma embrionária a prescrição de Deus justamente para o casamento, justamente para a família. Então, nos primeiros capítulos do livro, principalmente no capítulo 1 e 2, nós temos os parâmetros do plano divino, não apenas para o casamento de Adão e Eva, não apenas para a família que estava sendo constituída no Jardim do Éden, mas para todas as eras. Antes de existirem uma igreja, uma escola, um comércio, um Estado formalmente instituído, Deus criou o casamento, Deus criou a família, declarando: deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Assim, partindo de Gênesis 2, eu quero primeiramente mostrar para você aquilo que nós cremos a respeito da família. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender, a partir de Gênesis 2, é que a iniciativa da criação da família ou do casamento é uma iniciativa divina. Atente para o texto que nós lemos, principalmente no versículo 18, que após 6 refrões alegres, em que Deus diz no capítulo 1, Deus viu que isso era bom. O versículo 18 começa com uma nota meio que desafinada, em que o Senhor está dizendo: não é bom que o homem esteja só. Na verdade, meus irmãos, eu creio que Adão não tinha ideia de que não era bom ficar sozinho. Ele poderia nem saber que estava sozinho, tendo em vista que ali no Éden, ele tinha todas as provisões que o seu coração poderia desejar e ao mesmo tempo necessitava. Então, não é bom. Foi uma avaliação soberana e unilateral da parte de Deus. A observação e a declaração da necessidade de Adão é justamente da pessoa de Deus. Assim, a resolução de Deus foi criar uma ajudante adequada para Adão. Dessa forma, Deus não consulta, Deus não responde uma reclamação ou a um pedido de Adão, mas Deus simplesmente decide criar uma ajudadora adequada para o homem e assim ele forma a mulher. O texto que nós lemos diz que Deus causa um profundo sono em Adão. E aqui então a ação criadora de Deus durante esse período de inconsciência de Adão demonstra que esse novo ser criado, que é a mulher, é obra exclusiva de Deus, sem qualquer intervenção do homem. Então, dessa forma, após criar a mulher e após, óbvio, Adão despertar do sono, o Senhor apresenta o seu projeto especial ao homem, sugerindo com isso que ela é um presente do Criador para o primeiro homem criado, que é justamente Adão. Tem um teólogo chamado Von Rad, que ele afirma que o próprio Deus, como pai da noiva, leva a mulher até o homem. Então, aqui quando Moisés descreve que Deus levou a mulher até Adão, ele está assim, registrando que o casamento foi instituído justamente pela pessoa de Deus, visto que Adão não tomou para si
não criou para si uma esposa segundo a sua própria vontade, porém a recebeu como um presente dado por Deus, a conclusão lógica é que Deus é o criador do casamento e, consequentemente, o criador da família. Além disso, meus irmãos, eu queria que você atentasse para esse texto, que a iniciativa divina aqui está na raiz de tudo, principalmente se atentarmos para os verbos utilizados, apontando todo para as ações divinas. Versículo 18, Deus disse. Versículo 19, Deus formou. Versículo 21, Deus fez cair pesado o sono, Deus tomou, Deus fechou. Versículo 22, Deus transformou e Deus trouxe. Então, todos esses versículos, em todos eles, Deus toma a iniciativa de moldar o homem e a sua mulher em um relacionamento. Tudo provém diretamente da mão do Criador. Então entenda que a família não aconteceu simplesmente, nem apareceu e se desenvolveu com o tempo dentro de um contexto social. Nada disso. A família foi planejada, Deus a planejou, Deus a fez existir a partir de sua palavra. O que Ele decidiu fazer, Ele trouxe a existência. Então, dessa forma, nós cremos que o casamento, a família, não é uma construção social. A família é a ideia de Deus. O casamento é um presente de Deus concedido aos homens e às mulheres. Então, a família, dessa forma, tem a sua origem em Deus e não no homem. Além disso, há um outro aspecto interessante, principalmente no versículo de número 23, que os termos do casamento, e aqui é o segundo ponto, os termos do casamento ou da família, são dados por Deus. Meus irmãos, não foi Adão que disse as palavras registradas aqui, no versículo de número 24. Não foi Adão que disse as palavras que estão registradas no versículo 24. Essas palavras são uma reflexão de Deus sobre aquele acontecimento, bem como a percepção e reação de Adão diante daquilo que Deus havia criado. Então, o versículo 24 é uma declaração do princípio da unidade matrimonial declarada da parte de Deus para a pessoa de Adão, bem como também para Eva. E aqui, entenda que nos versículos anteriores, principalmente dos versículos 18 até o de número 23, nós vemos como Deus criou e promoveu o casamento. E agora, então, no versículo 24, Deus diz como que o homem deve lidar com ele. E o versículo 24 descreve que um dos termos divinos do casamento é a união de um homem e uma mulher. E esta união começa, segundo o texto, com deixar pai e mãe, a primeira unidade familiar que conhecemos, assumindo assim o compromisso com a mulher para, junto com aquela mulher, aquele homem formar uma nova unidade familiar. Então, logo, os termos que estão aqui explícitos para a formalização de um casamento são justamente as palavras deixar e unir. Ou seja, o homem deixa de ter a aliança com seus pais como prioridade para estabelecer uma aliança prioritária com a mulher que vai ser a sua esposa. E esta ideia pactual do casamento ganha força por conta da expressão unir. Unir aqui literalmente é colar, apegar-se, ou seja, o homem será colado da mulher de tal forma que ambos deixarão de ser duas pessoas e se tornarão apenas uma pessoa. Assim, unir tem um sentido aqui de fazer uma aliança irrevogável. Essa aliança une todos os aspectos da vida de duas pessoas a ponto de se tornarem uma. Além disso, esta união, segundo o texto, leva-os a tornarem-se uma só carne, isto é, a união conjugal através do sexo. Chamar o casamento de uma só carne significa que o sexo é, ao mesmo tempo, o símbolo dessa união legal, pessoal e o meio de realizá-la. Uma só carne também revela aqui a pureza e a santidade do sexo dentro do casamento. Meus queridos, o casamento é um meio legítimo para se desfrutar do sexo com pureza, com santidade, com segurança, cumprindo os propósitos
criados por Deus. Então, uma só carne demonstra, além disso, a intenção de Deus de que o casamento seja monogâmico, através dessa unidade completa e profunda entre apenas um homem e apenas uma mulher. Assim sendo, Deus instituiu o casamento, meus irmãos, dando aos homens normas e regulamentos, e por conta disso, o homem não tem o direito de regulamentá-lo segundo os seus caprichos. Além disso, e aqui há um terceiro aspecto daquilo que nós cremos ser de fato a família, né? O conceito de família, de onde nós tiramos isso à luz das Escrituras, é que a estrutura criacional do casamento, da família, é divina. Meus irmãos, a estrutura se refere à ordem da criação, é aquilo que nós entendemos ser a constituição criacional constante de qualquer coisa, é o que faz com que o objeto criado por Deus seja aquilo que de fato é. Segundo um teólogo, Albert Wolters, ele fala que a estrutura é ancorada na lei da criação, do decreto criacional de Deus, que constitui a natureza dos diferentes tipos de criatura. Então, em suma, a estrutura criacional denota a essência de algo criado. Então, no caso da família, a estrutura criacional é homem, mulher, e como descrito no capítulo 1, versículo 28, filhos. Por isso que eu creio que aqui em Gênesis 2, os versículos 18 a 24, nós temos a descrição da estrutura criacional do casamento e da família, através de um casal paradigmático. Meus irmãos, Adão e Eva é este casal que serve como modelo para todos os demais que viriam a existir. E esse argumento ganha mais peso ainda quando analisamos Mateus 19, os versículos 4 a 6, em que Jesus, discorrendo sobre o divórcio, apelou para a ordenação do casamento na criação, descrito em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Jesus ensinou que Adão e Eva é o casal padrão para todos nós. Adão e Eva, enquanto casal unido por Deus, é o padrão para a união de todos os demais casamentos na criação. Assim sendo, na estrutura criacional, partindo de Adão e Eva como o padrão dos demais, o casamento é heterossexual e monogâmico. Meus irmãos, Deus criou apenas uma ajudadora idônea para Adão e ela era mulher. O relato da criação é sobre Adão e Eva, não é sobre um Adão e um Jackson, por exemplo, nada disso. Por isso que no versículo 24, essa expressão que está aqui no versículo 24, por isso, né, e aí no hebraico da ideia por essa razão, aponta porque Deus criou o homem e mulher. Um pode se unir com o outro através do casamento. E é essa prescrição para homem e mulher juntarem-se fisicamente, é para que possam ter filhos, como diz Gênesis capítulo 1, versículo 28. A humanidade não pode passar a imagem de Deus à geração seguinte, se não contar com a contribuição de ambos os sexos. Por si só, nenhum dos sexos é capaz de cumprir este mandato. Dependem um do outro para reproduzirem. Então, dessa forma, ao tornar-se os dois uma só carne, destaca ainda mais a obra divina. Na estrutura da criação de Deus, Ele é quem faz isso acontecer através do casamento, através da união entre um homem e uma mulher. Então, em suma, partindo da estrutura criacional de Deus, a única forma válida de casamento é um relacionamento monogâmico e heterossexual. Por isso, meus queridos, eu comecei esse sermão, e o nosso tema hoje é a redefinição cultural da família. Eu comecei primeiro trazendo até nós aquilo que nós entendemos biblicamente a respeito da criação da família. Só que nem todo mundo, e aí, infelizmente, até mesmo alguns que se dizem cristãos, usam a Escritura para interpretar e entender o significado da família.
É triste pensar que muitos utilizam a cultura como lente para entender e, ao mesmo tempo, interpretar o que é família. E aí, partindo da cultura e não da Bíblia, o homem perverte o significado e a função da família, trazendo sobre si o caos. E partindo da cultura, o homem então enxergará a família como uma construção social e não como algo criado por Deus. Por isso que nós fazemos bem em entender o que está por trás dessa redefinição cultural de família. E eu quero, nessa noite, trazer para você apenas 2 princípios que eu entendo que são aquilo que é a de mais importante. Se entendermos esses 2, entenderemos aquilo que está por trás daquilo que nós enxergamos como uma redefinição de família e por isso que a família se encontra em perigo. O primeiro ponto que penso com você é que a redefinição de família parte de uma visão humanista secularizada. Meus irmãos, o humanismo secular consiste na crença de que o homem vive num universo fechado e que não existe Deus sobre a realidade criada. O humanismo secular pressupõe que o Deus cristão não existe e não pode existir, e que tudo que existe é fruto do acaso, do tempo, é produto da matéria. Em essência, o humanismo secular coloca o homem como a medida de todas as coisas. E aí entenda, o problema disso é que o homem, e não Deus, é o determinador da realidade e, ao mesmo tempo, da ética. Então, em suma, o humanismo secular abraça o ateísmo, o evolucionismo, a inexistência de verdade absoluta e uma sociedade sem padrões morais. Logo, o humanismo ignora ou rejeita a vontade, a prescrição, os propósitos, o alvo de Deus para o casamento, bem como para a família. Meu querido irmão, na verdade, o humanismo e sua tentativa evolucionista de explicar a origem dos homens destrói a base bíblica da família. Isso porque os evolucionistas explicam a família como sendo uma invenção humana baseada em uma vantagem oportuna. E aí eu digo para você que, olhando o aumento de divórcio nessa pandemia, fica claro que para muitos o casamento deixou de ser vantajoso. E o que é mais vantajoso hoje para muitos é o divórcio. Além disso, quando a moralidade é uma questão de desejo, cada homem escolhe o que é verdade e certo para si mesmo. Há um filósofo do passado, Nietzsche, que dizia que se você matar Deus, então precisa matar também a moralidade dele. A moralidade e seus limites, por conta do humanismo secular, passaram a ser criados pelos homens e não dados por Deus. E meu querido irmão, essa moralidade, o desejo, fez uma baderna com a sexualidade e principalmente com a família. Hoje o sexo está desvinculado do casamento. Homens e mulheres agora vivem juntos sem se casarem. Mulheres buscam ter filhos sem se preocupar em ter um marido. Existe uma mudança e inversão nos papéis dos homens e mulheres no casamento. As pessoas abraçam o aborto, defendem a ideologia do gênero, casamento homossexual, o aumento da pornografia. Então, o humanismo secularizado tem redefinido a sociedade. E entenda, redefinir a sociedade passa por aquilo que, como o casamento é visto, como que a família é entendida e explicada. E essa redefinição do casamento e da família, que limita as exigências estritas de fidelidade associadas ao casamento tradicional heterossexual, cai por terra, abrindo então a possibilidade para outras formas de casamento. Além disso, queridos, há um segundo ponto que eu entendo ser o cerne daquilo que traz uma redefinição de família hoje. A redefinição da família parte de uma rebeldia da criatura para com o seu Criador.
Meu querido irmão, Deus criou todas as coisas. E como nós dissemos, na segunda divisão, na terceira divisão, quando estávamos explicando sobre a criação do casamento, Deus criou tudo dentro de uma estrutura. E o casamento está inserido dentro desta realidade. Todavia, o homem, por conta do pecado, ele pode usar a estrutura criacional de Deus em duas direções. Ou ele usa para a glória de Deus, ou ele usa para a apostasia. Entenda que quando eu falo direção, refere-se ao uso que fazemos da estrutura criada por Deus. Qualquer coisa na criação pode ser direcionada ou para Cristo ou para longe de Cristo, isto é, direcionada e usada de forma correta ou incorreta. No que diz respeito ao casamento, se o homem o utiliza distante daquilo que foi projetado e ordenado por Deus, ele está em rebeldia e usando as estruturas criadas por Deus para afrontar a pessoa de Deus. E o que é mais interessante é que o homem, ele pode tentar fugir dessa estrutura. O homem pode tentar redefini-la, mudá-la, mas o homem não consegue fugir dela. É fato que uma má direção não elimina a estrutura criacional de Deus. Por exemplo, na estrutura criacional da família, nós temos um homem, nós temos mulher, nós temos filhos. Entenda que, olha como que se aplica. O casamento gay, por exemplo, tenta replicar essa estrutura, mas a utiliza na direção errada. Existe um par, e para ser uma família completa, eles precisam de filhos, eles recorrem à adoção. Nesse aspecto, Albert Wolters foi cirúrgico ao dizer que o pecado tem sempre o caráter de uma caricatura, ou seja, de uma imagem distorcida que contém certas características reconhecíveis. Na verdade, o que temos visto hoje é que o homem de Gênesis 3, o homem que caiu, quer redefinir aquilo que Deus deu a ele em Gênesis 1 e Gênesis 2. Logo, as novas formas de família que existem hoje são fruto da rebeldia em rejeitar o que Deus revelou como modelo. É uma tentativa de negar a autoridade de um ser superior que dita a maneira como devemos viver. É daí que surgem jargões como meu corpo, minhas regras. Todas as formas de amor e família são válidas. Entenda que, visto que foi Deus que instituiu o casamento, Deus é aquele que dá ordens específicas, concisas e claras a respeito da família, a respeito do casamento. Se Deus não tivesse dito nada acerca do casamento depois de instituí-lo, aí sim, nós poderíamos traçar, quem sabe, as nossas próprias regras. Mas não, meus queridos, Deus não nos deixou às cegas. Deus revelou a sua vontade acerca do casamento nas páginas da palavra do Senhor na Bíblia. Por isso que o Estado, o indivíduo, a igreja, não tem autoridade para criar leis a respeito de como se deve formar o casamento. O Estado foi incumbido de manter os registros em ordem, mas o Estado não tem o direito, não tem competência para criar novas formas de casamento, bem como também não deve facilitar o divórcio, porque isso é prerrogativa de Deus. Compreenda que quando o Estado ou a igreja legitima o casamento, por exemplo, de pessoas do mesmo sexo, dando-lhes o status de casamento, estão atacando uma ordenação da criação e, ao mesmo tempo, atacando a própria pessoa de Deus que criou a família e o casamento. Por isso, meus irmãos, eu quero partir para a conclusão desse sermão, pensando em 3 implicações daquilo que nós falamos nessa noite para nós como igreja. Nós, na primeira parte, explicamos o que nós cremos de família. A criação da família é um projeto de Deus, nós cremos nisso, nós defendemos isso. Mostramos na segunda parte aquilo que entendo ser os 2 pontos mais importantes da redefinição cultural da família. E eu quero terminar agora, então, trazendo algumas implicações para nós. Como que nós
como igreja, reagimos diante dessa tentativa de redefinição cultural da família? Primeiro ponto, meus queridos, temos que fugir do progressismo teológico. Uma redefinição cultural da família por parte da igreja passa pelo progressismo teológico. O progressismo teológico entende que é preciso ajustar a teologia para adaptá-la à realidade que está diante da igreja, e isso leva a uma progressão infinita. E fazendo então uma releitura das Escrituras a partir da cultura, o progressismo teológico busca promover uma teologia pública, mas sob pena de comprometer verdades fundamentais, como o próprio conceito de família. Meus irmãos, verdades essenciais como a autoridade bíblica, a natureza do ser humano, os propósitos e as prerrogativas divinas na criação, o pecado, a salvação e outros temas importantes da teologia bíblica são simplesmente remodelados. O progressismo teológico faz uso de uma hermenêutica da legitimação, em que seu propósito é prover pelo menos alguma aparência de aprovação bíblica, com citações bíblicas, com jargões bíblicos. E nessa hermenêutica, ele faz uma releitura das Escrituras, negando de forma clara o status de verdade revelada e infalível das Escrituras. A essência desta releitura das Escrituras é que alguns textos bíblicos não foram entendidos corretamente por uma igreja heterossexista, patriarcal e opressiva, e devem ser rejeitados ou reinterpretados radicalmente para remover o escândalo da opressão. O progressismo teológico mistura algumas palavras do cristianismo com discurso político, como justiça social, combate às diferenças, abraçando as minorias e por aí vai. Mas nessa mistura, igrejas e líderes religiosos têm abraçado e misturado o liberalismo teológico, o ecumenismo, o marxismo, o socialismo com o evangelho. E o triste, meus irmãos, é que, em nome deste progresso moral, os limites morais, teológicos e bíblicos são simplesmente demolidos. Esse progressismo teológico, o divórcio, o aborto, a homossexualidade, a poliandria, são tratados como mero progresso social, mesmo que em flagrante oposição àquilo que as Escrituras ensinam. A mensagem do progressismo teológico parece ser bíblica, mas não provém da Bíblia, flui de uma ideologia humana, e sob a desculpa de combater o preconceito, defende práticas sexuais ímpias e condenadas por Deus. A proteção à mulher vira o fim da feminilidade e masculinidade bíblica, bem como o assassinato de bebês através do aborto. Meu querido irmão, infelizmente, no progressismo teológico, a militância pela solução dos problemas sociais omite o problema do pecado e da rebelião humana diante de Deus. Por isso que alguns pastores progressistas não enxergam problema em defender causas do movimento, por exemplo, no movimento LGBTQ+. Para estes homens, o conceito de soberania divina e a autoridade bíblica não existem mais, levando-os a abraçarem um tipo de universalismo, em que no final todos serão salvos. Mas o que fica evidente, a partir da ordenação do casamento, a partir da criação da família, é porque Deus criou Adão e Eva. A homossexualidade está fora de questão. Porque Deus criou apenas uma mulher para Adão. O padrão de monogamia nos é claramente firmado e demonstrado. Porque Deus criou o sexo para ser vivido dentro do casamento entre um homem e uma mulher. A promiscuidade, de qualquer forma, deve ser condenada. Meus irmãos, nós não podemos fazer do Evangelho uma mensagem de militância política, nem sacrificar as verdades do Evangelho no altar de ideologias espúrias e totalmente anticristãs. Mas uma segunda implicação que penso com você nessa noite: fuja
do sentimentalismo tóxico em que nós vivemos hoje. Uma das ideias que impera hoje é de que todos os homens têm o direito de ser feliz. Entenda, é uma felicidade a qualquer custo, a custo até mesmo da verdade e da moralidade. Nós vivemos inseridos em um contexto em que grande parcela da sociedade pensa que a sua existência gira em torno do seu próprio bem-estar emocional. Tem um antropólogo, Philip Riffe, que diz que o homem religioso nasceu para ser salvo, mas o homem psicológico dos dias de hoje nasceu para ser agradado. Não há dúvida que as emoções se tornaram uma nova forma de espiritualidade. Uma grande ênfase no bem-estar, nas relações afetivas e na felicidade individual, domina a mídia, a educação, a política e até mesmo em alguns momentos a igreja. Contudo, essa ênfase nas emoções coexiste com uma séria crise na moralidade, um declínio da saúde mental, uma sociedade narcisista e pessoas secularizadas que não estão nem um pouco preocupadas em serem salvas dos seus pecados. Em suma, esta revolução afetiva compromete a verdade por pensar que ela fere as liberdades individuais e o direito afetivo de todos os homens. Esta revolução afetiva leva a uma relativização dos valores morais, já que a verdade é definida por aquilo que me causa bem-estar, felicidade. Além disso, a religião passa a ser vista como preferência, opção, ou seja, as pessoas creem naquilo do qual gosta, creem naquilo que lhes faz bem, creem naquilo que querem crer. Por isso é normal ouvir muitos que se dizem cristãos dizerem: olha, eu não gosto muito dessa ideia de inferno. Ou mais do que isso, falar contra o homossexualismo é opressor. Ou, além disso, Deus não quer que eu seja infeliz, por isso eu vou sair deste casamento. Ou quem sabe eu vou me entregar a uma vida promíscua. O fato é que não depende de nossas preferências, mas se a fonte de critério do juízo do cristão diz. Meu irmão, como cristão que a Bíblia diz, é nisso que cremos. A nós cristãos não é dada a opção de gostar ou não gostar das verdades reveladas nas Escrituras, mas é crer e obedecer. Por isso nós devemos desconfiar de teologias inteiramente agradáveis, sem palavras ou exigências que desafiam e confrontam o pecado do homem. A verdade sempre causará um desconforto em quem quer viver no erro. A verdade, com seu valor moral, nunca será um afago para quem quer viver no sentimentalismo tóxico e imoral dos dias de hoje. Dias atrás, eu tenho um hábito de, sempre que posto foto da minha família, colocar hashtag família da aliança, hashtag família tradicional. E aí um dia eu coloquei uma foto e um rapaz, até onde eu entendo, crente, me mandou a seguinte mensagem no particular: pastor, não coloque esse termo família tradicional não, que é muito ofensivo. E aí eu li aquilo, achei estranho e resolvi questionar, mas por que ofensivo? Ele disse: olha, é porque tem famílias que não é formada igual a sua, então isso se torna ofensivo. E aí deu o exemplo dele, falou, por exemplo, a minha mãe me criou, eu e meus irmãos sozinhos, porque meu pai me abandonou. Então eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim: olha, mas a sua mãe, ela viveu nesse padrão de família porque ela quis, foi escolha dela? Ele falou: não foi, meu pai abandonou. Eu falei: pois é, se sua mãe quisesse, qual era o padrão que ela queria? O que ela queria era justamente que o meu pai continuasse em casa. Eu falei: mais do que isso, você é casado? Sou. Tenho filhos? Tenho. Eu falei assim: então qual foi o padrão de família que a sua mãe te ensinou a ter? Ele falou: o que eu tenho hoje. Eu falei assim: e você o acha ruim? Ele falou: não. Eu falei: então não é ofensivo. Meus queridos, entenda que, como disse a igreja Metcha, em tempos de crise, Deus sempre salvou a igreja, mas Ele sempre a salvou pelos teimosos defensores da verdade e não pelos pacifistas teológicos.
Nós estamos numa guerra pela verdade. E cabe a nós, o que diz respeito à família, defender aquilo que as Escrituras dizem é verdade a respeito da família. E saiba, como dizia Tomás de Aquino, a verdade sempre acaba com amizades. Dizer a verdade hoje a respeito daquilo que Deus diz, no que diz respeito à família, sempre nos levará a ser pessoa não grata no mundo que estamos inseridos. E a última implicação, e aqui eu termino nessa noite, nós precisamos reafirmar, ensinar, pregar o padrão bíblico de família. Enquanto Deus diz que não é bom que o homem viva só, o homem busca uma vida autocentrada e limitada à solidão. Enquanto Gênesis diz o tempo todo que Deus fez, hoje o homem está dizendo, eu faço. O homem está usurpando a prerrogativa divina e em sua ignorância, ele não percebe que atacar ou até mesmo mudar aquilo que Deus criou não traz benefício para si, mas traz apenas destruição. Por isso nós precisamos reafirmar que pelo fato de Deus ter criado a família e o casamento, eles estão fundamentados na realidade da criação e não na cultura. John Frame diz que a criação é o que Deus faz, a cultura é o que nós fazemos. A cultura é uma construção humana, é o resultado da interação e desenvolvimento da criação por nossa parte, por parte do homem. Vou dar um exemplo para você. Um tomate. O tomate não é cultura, o tomate é criação de Deus. Mas o extrato de tomate, aí sim, é cultura. Nesse sentido, o casamento e a família são exemplos extraídos da criação divina e não da cultura. E o argumento dos humanistas secularistas é que o casamento é uma construção social dentro de uma cultura. E por isso o casamento pode ser criado e recriado de várias formas e com vários modelos. Por isso que o casamento homossexual não é apenas uma revolução sexual, mas é também uma revolução cosmológica. É a tentativa de reverter a criação de Deus. Mas como nós vemos na liturgia hoje, o próprio Cristo no Novo Testamento reafirmou o padrão divino. Em Mateus 19, discorrendo sobre o casamento e divórcio, Jesus cita Gênesis 2, 23, indicando que no jardim do Éden, Deus estabeleceu um paradigma para a família. Gênesis 2, do 18 a 24, revela que o casamento foi criado por Deus quando ainda não havia legisladores, leis, Estado ou igreja. Ao instituir o casamento no Jardim do Éden, Deus apresenta o matrimônio como um estado ideal e santo, como um ato de adoração a Ele. O casamento é a única instituição social que antecede a queda. E os lares estabelecidos por meio do casamento, meus irmãos, é sim o alicerce de uma sociedade. É fato que depois da queda, para proteger a sociedade dos maus, Deus instituiu o Estado, e de certa forma para promover uma nova comunidade de amor em um mundo caído, Deus estabeleceu a igreja. Entretanto, o casamento, como definido nas Escrituras, é uma janela de como Cristo e a sua noiva, a igreja, se relacionam. E não existe um Cristo se relacionando com outro Cristo, mas existe um Cristo, homem, se relacionando com a sua noiva, a igreja. Então, dessa forma, nós não temos opção. Nós temos que pregar, nós temos que ensinar, nós temos que defender o padrão bíblico da família, porque entendemos que abusar do casamento é abusar da criação divina, bem como é abusar de Cristo e da igreja. O evento da criação nos ensina que Deus é a autoridade inicial e final. E isto vale tanto para indivíduo como para as instituições, entre elas a família. E meu irmão, eu finalizo aqui dizendo que crer nisto não é abraçar uma imposição tirânica e opressora, mas é abraçar a maior das bem-aventuranças. Bem-aventurados somos nós, quando nos apegamos àquilo que o Senhor nos revelou em sua palavra,
quando nós cremos, quando nós pregamos e nós ensinamos as futuras gerações. Curva a sua cabeça, vamos orar por nossas famílias.